boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E o nosso programa de hoje reflete o que aconteceu no mês passado, porque os olhos do mundo estavam voltados para o Rio+20, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E no programa de hoje vamos fazer um balanço sobre o encontro e também falar sobre o seminário realizado pela OAB aqui do Rio de Janeiro, como parte da Cúpula dos Povos, que foi um evento paralelo à conferência. Para falar sobre o assunto, quem está aqui com a gente é o Dr. Flávio Armed, ele que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, aqui do Rio de Janeiro. O seminário Novos Direitos e Paradigmas foi realizado na sede da OAB. Durante 2 dias, o encontro reuniu especialistas de áreas jurídicas, ambientais e de direitos humanos. A abertura do evento foi feita pelo presidente da OAB, Seção Rio de Janeiro, o Adi Damus. Ele criticou o texto final da Rio+20. Infelizmente, um documento pífio, infelizmente, um documento que deixa a desejar, que frustra expectativas. E nós somos de uma cidade, de um estado, de um país que ainda tem tantas carências básicas de sobrevivência, de saneamento básico, de ausência de moradias, de miséria, de problemas de emprego. Então, simplesmente discutir no vazio determinados rótulos, determinados conceitos que não estejam ligados à superação da desigualdade, à superação da pobreza, nós estaremos discutindo sobre o vazio, né? Rótulos como economia verde, em relação ao qual eu tenho, né, um profundo questionamento, até porque eu não considero a natureza um bem de mercado, precisam ser debatidos com mais intensidade e com espírito crítico. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós abrimos as nossas portas para a Cúpula dos Povos, para aprofundar todas essas questões e, ao final, refletirmos. Será que a Rio+20 valeu a pena? Será que todo esse investimento que nós fizemos nesse ato valeu a pena? De um lado, valeu a pena sim, mas de outro lado, essa questão vai ficar em aberto. E com todas essas faltas, essas frustrações nas nossas expectativas, a falta de metas, a falta de prazos definidos para o enfrentamento de todas essas questões cruciais, nos deixam uma certa sensação de vazio. Doutor Flávio, o documento final frustrou muita gente, né? Inclusive, como diz o doutor Adi Damus, né, muitas questões ali ficaram vagas, né? Qual é a sua avaliação? De fato, é um documento, o documento gerado na Rio+20 é uma declaração. Ele, ao contrário dos vários documentos que foram gerados no outro nosso encontro internacional, que foi a ECO 92, eu lembro, durante a ECO 92 geramos tratados internacionais da maior importância, como o Tratado do Clima e o da Biodiversidade. Tratados que, por serem assinados por vários países, eles se tornaram obrigatórios àquelas partes contratantes, o que já não ocorreu na Rio+20, onde, a exemplo da ECO 92, na ECO 92 eu lembro que tivemos a Declaração do Rio. Nós tivemos nessa conferência a declaração O Futuro que Queremos, que não tem metas, que não impõe sanções aos estados contratantes e, de fato, se de um lado abrem certas questões, eles são muito, um documento muito tímido em relação a metas que os países devem assumir para que atinjam de modo pleno o chamado desenvolvimento sustentável. Então, Flávio, só para o nosso telespectador entender melhor, quem é o destinatário desse documento? Quem é que recebe? O Barack Obama vai receber isso aí, o presidente da França, enfim, todo mundo vai receber, todos os países que assinaram o documento se obrigaram ali diretamente no cumprimento desses compromissos. Mas, como eu digo, é uma declaração, ele tem um caráter declaratório, ao contrário dos tratados, que impõem aí sanções, impõem metas mais rígidas. Não foi isso que ocorreu nesse documento da Rio+20. É uma declaração, ela coloca princípios, coloca definições, avança em relação a certas questões, mas de uma forma muito tímida e como já era de se esperar, de certo modo, em razão do momento que vivemos e um momento em que não conseguimos nem avançar com aquelas questões que foram
impostas e definidas na ECO 92, a conferência ocorrida há 20 anos atrás. Bem, doutor Flávio, eu quero voltar aqui para os desdobramentos, né, do encontro. E o seminário Novos Direitos e Paradigmas tratou dos mais diferentes temas. O advogado Álvaro Quintão, que é conselheiro da OAB aqui do Rio de Janeiro, falou sobre o meio ambiente do trabalho. Acompanhe. O meio ambiente do trabalho, ultimamente, vem meio que sendo esquecido. As pessoas estão parando de achar que o meio ambiente de trabalho interfere na qualidade de vida. E o que a gente tem visto é o contrário. Alguns movimentos no sentido de flexibilizar, tão bonita essa palavra, né? Flexibilizar direitos do trabalho, esquecem que cada flexibilização traz consequências. A gente está vendo agora, infelizmente, algumas organizações sindicais, alguns representantes, tentando fazer o papel que um governo anterior fez, sem medo de mostrar a cara, de flexibilizar direito. Hoje, algumas centrais sindicais tentam, para livrar alguns, para esconder alguns interesses, tentam ser os pais de determinados projetos, onde vem exatamente flexibilizar essa legislação. Bem, doutor Flávio, o tema foi bastante interessante, né? Meio ambiente do trabalho, né? O tema é um tema importantíssimo, é um tema novo, é um tema que realmente demonstra a amplitude do direito ambiental, porque além do direito do trabalhador, a reflexão sobre as condições de salubridade, sobre a rigidez moral com que o trabalhador exerce sua atividade, ela faz com que essas questões elas transbordem a questão da mera individualidade do trabalhador para assumir um aspecto coletivo importante e que verifica também no direito ao meio ambiente do trabalho, esse direito difuso, é um direito que interessa a todos os trabalhadores, um bem importante a ser protegido na perspectiva da qualidade de vida e da dignidade da pessoa humana. Então, quando a Constituição fala em valorização social do trabalho, ela vai englobar necessariamente a preservação não só daqueles direitos básicos do trabalhador, ao seu lazer, às suas férias, à percepção dos seus proventos, mas a percepção de que o trabalho é fundamental para a sua formação como indivíduo e, portanto, deve ser preservado em relação às condições de higiene, salubridade e também em relação às questões relativas ao aspecto moral dessa relação. Bom, muito interessante. Olha, gente, o advogado Celso Antônio Fiorilo, ele que falou sobre meio ambiente cultural e sociedade de informação, fez um balanço da Rio+20. Confira. Ao contrário de muitos, né, eu acho que é um evento central, fundamental, primeiro, para estabelecer o meio ambiente como uma questão plural, né, destinada às necessidades da pessoa humana, e segundo, o próprio documento que os países reconhecem que a principal forma de poluição é a pobreza. Então, ao contrário de todos, eu acho que já é um tremendo sucesso, é uma oportunidade das pessoas repensarem a razão de ser das próprias normas jurídicas e, portanto, eu reputo como bem mais importante que os outros eventos internacionais que já aconteceram. Doutor Flávio, foi um ponto positivo reconhecer que a pobreza é uma fonte de poluição? Sem dúvida. Uma das questões discutidas na conferência, principalmente do ponto de vista do viés da cúpula dos povos, foi essa questão da crítica da economia verde. Quer dizer, foi necessário um rascunho zero que criasse padrões relacionados à questão da economia verde, do capitalismo, para que se estabelecesse uma crítica muito forte e uma mobilização social muito densa da sociedade em torno desses pontos. E eu acho também nessa perspectiva que a conferência fez bem para a cidade, democratizou as discussões envolvendo não só direito ambiental, como meio ambiente em geral, gerando uma ampla gama de mobilização social. A quantidade, tivemos aí sem dúvida um investimento forte nesse evento, mas tivemos receitas também advindas aí do fluxo de pessoas que vieram na cidade, se inteiraram, se mobilizaram para essa discussão, uma discussão que do ponto de vista da democratização do direito ambiental, ela ganhou uma expressão, eu acho que extremamente relevante, em que pese o documento ter deixado muito a desejar. Bom, gente, o tema está muito interessante, nosso programa está muito bacana, né? Um programa histórico, né? Mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com mais Direito e Debate e mais Rio+20. Até já!